Olá pessoal, estou fazendo um vídeo aqui da minha pessoa. Queria falar da minha indignação de participar do sistema corrupto do governo sobre habilitação, carteira de habilitação, Senat. Tenho 27 anos de carteira de habilitação e tomei uma multa que eu vendi uma condição no meu nome em 2016. A hora que a multa ia prescrever, o governo lançou novamente na minha carteira, depois de 5 anos, renovou ela para mais 5 anos e o processo caiu. Aí suspensão da carteira. É vergonhoso falar da minha vida, mas a minha vida não era para estar desse jeito. O governo resumindo um sistema corrupto, sistema ladrão e um sistema mentiroso também, falar que vai facilitar para o povo, para a população poder adquirir carteira de habilitação, coisa que não vai ser não. A minha indignação depois de todo o processo poder fazer reciclagem da legislação das provas. A primeira prova foi basicamente que a autoescola não me forneceu o básico para poder estudar naquilo que eu tinha que estudar para poder passar na prova. A prova não foi tão difícil, mas a autoescola não deu suporte nenhum. Quer dizer, incapacitação das autoescolas poder estar instruindo a gente. E método de estudar pelo celular. Direto tem o TikTok que fala sobre plataforma, no meio dos estudos, você não tem concentração, não tem uma coisa basicamente formal para poder estudar, legislação para passar, em provas do Detran. E eu queria falar sobre a segunda prova, que a primeira foi mais ou menos, a segunda eu achei que poderia ter passado, eu acertei na primeira 19, na outra acertei 20. Falando sobre altas escolas, sobre sistema corrupto. Eu sou de Minas Gerais. Então Minas Gerais, a minha cidade Uberaba, é uma vergonha eu falar de Uberaba que eu moro lá, mas Uberaba para mim é tudo ladrão, é tudo uma máfia que não quer saber do povo não quer saber de trabalhador não. Resumindo, eles querem roubar e não facilita pra gente não. A gente cai lá e a gente cai no sistema. É vergonhoso eu falar isso, então o ano para mim acabou. Vou tentar de novo, se Deus quiser, renovar minha carteira novamente, mas eu estou correndo do meu estado mineiro, Minas Gerais, eu estou fora. Falando ali, tem um caminhão da autoescola ali, ó, que tá ali. Falando sobre o assunto, né? Então eu estou correndo da minha cidade, que é Minas Gerais. Por qual motivo? Pela corrupção, pelo modo que eles fazem as coisas, não dá opção para a gente correr na defesa. Igual, por exemplo, essa multa lançada lá não deu direito a ter conhecimento dela, só suspendeu minha carteira sem falar nada comigo. E também pelo jeito que eles fazem, né? Que a prova do Detran lá, eu tinha que ter conhecimento da matéria que eles passou lá para passar para outra escola para ver se está certo. Como eu vou provar que eu estou correto e o governo está errado? Que o governo dá a prova deles lá, igual a minha reclamação da última prova, que tinha 6 perguntas que não fazia parte de legislação. E não teve como eu pegar, e o governo não fornece para você, nem para mim, nem para você essas informações, e pronto, fica certo o governo, fica certo todo o sistema corrupto, ladrão, que é o governo, fica certo essas autoescolas bandidas, e resumindo, você vai falar e só basta você curtir meu vídeo aí e falar se eu estou certo ou errado. Então, resumindo, esse assunto vai se estender. Eu estava muito nervoso antes de fazer a prova, fiz alguns vídeos que você vai acompanhar, depende do número de visualização, sobre a minha dedicação ao estudar pela internet, estudar o livro da autoescola, mas nada funcionou, gente, porque lançar 6 perguntas que não faz parte de legislação para a gente responder, então, e nem está na autoescola. Eu vou te falar sobre uma delas. Qual é o horário de poder buzinar na cidade? Das 10 às 6, das 6 da manhã às 6 da tarde. 4 perguntas sobre buzinar, que é o horário que é permitido buzinar. Isso daí não tem legislação, vai desculpar. Eu não vi no livro da autoescola não, para poder estar fazendo um estudo, poder responder corretamente. Outra pergunta que fizeram lá para mim, no livro da autoescola a gente fala muito que a gente não pode prestar socorro às vítimas, a gente não é médico, a gente não é doutor. Então eles querem saber, a pergunta que lançou lá, se bater a porta, amputar um dedo do seu amigo, do seu colega, estava na minha prova.
Quais são os procedimentos? Pegar o DD, colocar na água, colocar no álcool, colocar na gás, ou colocar... Rapaz, eu vou te falar a verdade, se um acidente ocorrer ali, você não vai ter álcool, você não vai ter nada, e resumindo, se eu responder, qual que vai fazer sentido, se está certo ou errado? Isso daí é o sistema. Então não tem como a gente debater com um sistema corrupto de legislação, de carteira de CNH. A minha cidade é vergonhosa para mim e para todo mundo que mora lá, porque eu acho que Uberaba é uma vergonha falar de Uberaba. Uberaba é uma cidade corrupta, que não dá chance de defesa para pessoas como você, seu filho, seu pai, sua mãe. Igual no meu caso, 27 anos de CNH, categoria E, perdi meu emprego por causa do sistema, do governo, e não pude renovar. Então, fica aí com Deus, eu espero que você escute. Se vocês curtirem, eu vou falar mais sobre isso, vou querer também ensinar e falar quais as alternativas para você poder tirar sua CNH.